quem é Rian Guilherme, alvo do Cruzeiro no mercado? Volante, 22 anos, destro, 1,85 m de altura, começou no Boa Vista do Rio de Janeiro, de lá ele foi para o Fortaleza, ainda na categoria de base, teve passagens por empréstimo em Operário, Volta Redonda e União Leiria de Portugal. Na última temporada aí pelo Leiria, segunda divisão portuguesa, tá? Vou esclarecer. Foram 29 partidas, 24 delas como titular, deu 3 assistências e fez um gol. Números ofensivos discretos, lembrando que ele é um volante. 7 grandes chances criadas, 19 passes no terço final, 8 cartões amarelos e 1 cartão vermelho. Aqui alguns números base. E olhando aqui na plataforma SofaScore, né, eu estava olhando também alguns outros números bem relevantes ali para a função de volante, né? Então vamos lá, em média 2,8 desarmes por partida na última edição aí do Campeonato Português, tá? Campeonato Português da segunda divisão, né? Que foi o que ele disputou. 2,8 desarmes por jogo, média de 6,1 bolas recuperadas por jogo, ao 6-1 aí, número cabalístico. Cometeu 4 erros que levaram à finalização do adversário, um erro que gerou gol, inclusive. Ele teve um percentual de acerto de dribles muito bom, 70%, 1,7 drible por jogo. Nas disputas de bola, ele ganhou 60% das disputas de bola pelo chão, 59% das disputas ganhas aéreas. Então, assim, um jogador na verdade, 73% de ganho nas disputas aéreas e 60% nas disputas totais, tá? Desculpa, só retificando aí. E é um jogador que comete muitas faltas e sofre muitas faltas também. 1,4 falta cometida, 1,7 falta sofrida por jogo. De tudo que vocês puderam ver do Rian Guilherme, eu tenho certeza que vocês jogaram o nome dele no YouTube e apareceu assim, ó, Rian Guilherme box to box. Tenho certeza que vocês viram o mesmo vídeo que eu. Vocês acharam um jogador interessante ali para o Cruzeiro? É uma aposta? Chega para jogar? O que vocês concluíram aí nesse curto período? É uma aposta sim, viu, Caramujo? Eu não o conhecia, até pelo fato também dele no Fortaleza ter a experiência no Sub-20, né? Praticamente ali todo o seu tempo de Fortaleza foi no Sub-20. Chega para o Cruzeiro como a maior equipe, né? A maior experiência que ele vai ter na sua carreira. Acho que isso também a gente precisa levar em consideração. É um jogador jovem, com potencial aí para crescer dentro do Cruzeiro, né? Pode atuar como um primeiro volante, mas também pode atuar como um segundo volante. Tem boa estatura, forte fisicamente, bons números defensivos. Um jogador muito aplicado ao sistema tático também. Acho que isso tudo é interessante ao Cruzeiro. Pela questão da estatura também, pode ajudar no jogo aéreo, tanto defensivo quanto ofensivo. E isso se torna também interessante ao Cruzeiro, que em algum momento sofreu bastante com relação a isso, né? E vai buscar o espaço dentro do clube, como qualquer atleta que acaba de chegar, né? O Sinisterra é também esse tipo de atleta, né, que chegou agora ao Cruzeiro e vai buscar o seu espaço. E isso é bom porque acaba mexendo um pouco com os jogadores que aqui estão. Ele, para mim, o Rian, é um concorrente direto, né, à posição do Lucas Romero, passando até à frente do Wallace. Então, acho que tudo isso vai servir, sim, como uma aposta, mas uma aposta válida. A gente fica, claro, na torcida para que ele possa continuar se desenvolvendo, porque ainda é muito jovem, mas vejo com bons olhos, tomara que dê certo, tomara que ele não sinta também essa pressão que jogadores costumam sentir quando chega para um grande clube, né? Sem desmerecer outros clubes que ele passou dentro da sua carreira, mas é o maior clube da carreira, então esperamos que ele não sinta isso, que ele possa nos ajudar dentro do campo. Ô Caramujo, eu confesso que eu não conhecia o atleta, né? E aí fui fazer essa busca e fui também conversar com alguns amigos, né? Que trabalham no futebol. E aí conversei com 2 amigos que trabalham no departamento de análise de 2 clubes aqui do futebol brasileiro. E as recomendações e as notícias que me deram sobre o atleta foram positivas. Um deles apenas ponderou, né? Como seria essa questão de uma troca de nível competitivo. Inclusive, eu vi muita gente falando que ele foi preterido, digamos assim, pelo Fortaleza, mas o retorno dele foi um pedido do Vojvoda. Acaba que tem toda aquela turbulência lá no Fortaleza, o Vojvoda sai
e aí o Renato Paiva tá ali mexendo com atletas dentro da sua ideia, e o Cruzeiro acaba identificando essa oportunidade. Inclusive, ele esteve próximo de ir para o futebol belga, né? Ele ia para o Royal Antwerp, mas aí tiveram problemas na negociação e o atleta acaba sendo uma oportunidade de mercado para o Cruzeiro. É o típico movimento que a gente vê um departamento de scout fazendo, né? Uma aposta de baixo custo, é um jogador ainda com margem para evolução, ele não chega com uma obrigação de ser titular. A Amanda pontuou muito bem, ele pode ser uma opção ao Lucas Romero, mas pode também ser uma opção ao Lucas Silva, né? Ele já atuou como um segundo volante também lá no futebol português. Ele foi um dos destaques, inclusive, da segunda divisão portuguesa, junto do Ageu, né? Que foi aqui da base do Cruzeiro, que está lá no futebol português. E é torcer, Caramujo, para que o atleta possa vir ao Cruzeiro, terminar ali de se desenvolver, ser uma boa opção. São negociações que você ganha muito se esse atleta tem um bom desempenho, né? Porque você não precisa entregar tanto financeiramente para poder conquistar esse jogador. E aí, se ele te dá uma resposta positiva, fica muito interessante. Então, é torcer para que dê tudo certo, mas é um cara jovem e com as pessoas que eu conversei me deram boas recomendações sobre o atleta. Acho que é uma boa experiência do Cruzeiro no mercado também. Nós sabemos das nossas prioridades, mas sabemos também que o Cruzeiro estaria no radar de atletas por oportunidade, né? Então, acho que é um pouco desse caso com o Rian, né? Baixo custo, o Cruzeiro, sabendo disso, aproveitou a oportunidade. É um atleta que sim vem como uma aposta, mas uma aposta também que pode vingar, pode dar certo, e por ser jovem também, pode nos ajudar tanto dentro do campo quanto fora do campo, né? Quem sabe também podendo fazer uma boa venda futura. Acho que tudo isso é um bom movimento do Cruzeiro, porque eu já até falava um pouco sobre isso, né? Qual que, no meu ponto de vista, as posições que teriam um pouco mais de necessidade nesse momento. E levando em consideração a ausência do Lucas Romero, nós já vimos a dificuldade que o Cruzeiro tem também, colocando em campo um atleta que ainda não conseguiu se firmar com a camisa do Cruzeiro, que é o Wallace, né? E é um concorrente do Wallace, não deixa de ser um concorrente do Wallace. Então, tomara que ele possa se desenvolver da melhor forma aqui dentro do Cruzeiro. Ô, Caramujo. Opa, pode falar. Desculpa, mas só um outro ponto é que, assim, é interessante a gente sempre identificar, né, que o scout, um departamento de scout, ele trabalha em várias frentes, né? Desde encontrar atletas, como o Samuel disse ali muito bem, antes do clube europeu, enquanto o jogador ele está com seus 16, 17 anos. Ele trabalha também para encontrar jogadores consolidados, como é o caso do Sinisterra, olhando para a sua ideia de jogo e o que você exige de um jogador de determinada função. Mas também encontrar essas apostas consideradas ali de baixo custo, às vezes que elas estão fora do radar nas principais ligas. E aí torcer para que dê certo, né? Futebol é assim, toda contratação no futebol ela é uma aposta. Algumas elas têm um risco maior, outras um risco menor. Mas não dá para a gente cobrar ou ficar feliz, igual quando chegou aqui um especialista no departamento de scout, como foi o Joaquim Pinto, e não, às vezes, confiar em determinados movimentos. É claro que todo mundo gosta muito do jogador que tem a grife, que tem mais moral, assim, que todo mundo está acostumado, mas o departamento de scout ele não trabalha só nessa frente, ele trabalha também, às vezes, identificar oportunidades que podem ser positivas. Eu acho que talvez esse seja o caso do Rian Guilherme. O Cruzeiro entendeu nele uma boa oportunidade, de novo, um atleta de baixo custo, que vem talvez por empréstimo, você pode ali ver ele um pouco com menos pressão, né? Ele não chega para ser um atleta titular, levando em conta que a gente tem hoje dois bons volantes, Lucas Romero e Lucas Silva, mas entender que às vezes dentro da ideia do departamento de scout, do treinador, as características desse atleta sejam mais positivas do que outros que já estão aqui, e aí o movimento é feito pensando até nisso.